Boa noite a toda a igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los a se colocarem de pé para nós adorarmos ao Senhor nessa noite, darmos início a esse tempo de quinta profética, que o Senhor possa falar conosco nessa noite em nome de Jesus. Feche seus olhos e eu quero te dar a oportunidade para você falar com Deus nesse momento aí no seu lugar. Você possa ter o seu momento de oração agora, entregando ao Senhor a sua vida, entregando ao Senhor agora o seu coração, que em nome de Jesus você comece agora a liberar tudo aquilo que possa impedir você de adorar ao Senhor. Lança por terra agora todo impedimento, que você possa já declarar ao Senhor palavras de adoração aí no seu lugar. Diga ao Senhor o quanto que você o ama, agradeça a Ele por ter te conduzido até esse lugar em segurança. Vai falando com o Senhor aí, entrega o teu coração nas mãos dEle, peça: Senhor, estou aqui, quero estar inteiramente entregue diante do teu altar, Senhor. Seja um tempo profético sobre as nossas vidas, um tempo de revelação, um tempo de poder, um tempo onde o Senhor venha renovar a nossa caminhada em nome de Jesus. Deus santo e poderoso, toma nas tuas mãos cada discípulo nesse lugar. Toma, Senhor, a tua casa, toma, Senhor, a tua igreja, toma, Senhor, o teu povo, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, ter, ó Pai, uma noite de entrega poderosa diante de Ti. Que a adoração ela venha fluir de maneira poderosa, que a palavra venha ser ministrada, Senhor, com autoridade e poder. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa honrar a vida do teu povo nessa noite com a tua presença manifesta. Toma, Senhor, a vida do Edgar, a vida da Gabi, a vida do Tiago. Toma, Senhor, toda a tua igreja, toma cada canto, Senhor, desse terreno nessa noite. Oh Pai, toma esse templo, que o Senhor venha encher com a presença do teu Santo Espírito. Senhor amado, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor venha se alegrar conosco nessa noite. É a oração que fazemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que você possa entregar os seus louvores ao Senhor nessa noite, com intensidade, com alegria, em nome de Jesus. Rasgue o seu coração, o Senhor está aqui nesse lugar. Toda a terra se dobrou.
Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. E tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é. Santo é o Senhor. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Leva, Senhor, leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Noiva vai entrar. Noiva vai entrar. Tu és santo, santo. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar
nos teus braços é o melhor lugar. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor lugar. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Descansar no Senhor e leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar no Senhor e leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar no Senhor. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor Nos teus braços é o melhor lugar. Se lance nos braços do Senhor nessa noite. Se entrega nos braços do Senhor nesse momento. Pastor, como que eu posso fazer isso? Abra o teu coração. Abra o teu coração e declara para Ele: Senhor, eu me entrego totalmente a Ti nessa noite. Senhor, eu abro os meus ouvidos, meu coração. Me abro por inteiro, Senhor, para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, para receber a ministração da Tua verdade, para ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Glórias a Deus. Senhor, muito obrigado por poder se lançar nos Teus braços de amor. Senhor, vivemos num mundo onde as pressões nos empurram de um lado para o outro. Somos empurrados com uma série de preocupações, mas olhando para Ti encontramos braços que não empurram, mas que abraçam. Que o Senhor nos abrace nessa noite, com revelação, com direção,
que nós possamos, Senhor, continuar caminhando ao Teu lado e saber o norte a caminhar, a direção a tomar, que nós possamos realmente, Senhor, buscar a Tua vontade e o Teu querer, como cantamos aqui. Seja prioridade na nossa vida a alegrar o Teu coração. Senhor, receba a nossa adoração nessa noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Texto que nós meditaremos na palavra do Senhor nessa noite. Que você possa receber essa palavra de todo o seu coração. Isaías capítulo 40, nós vamos ler do versículo 28 até o versículo 31. Hoje nós vamos dar continuidade numa direção que o Senhor tem nos dado já há algum tempo, falando sobre esperança, falando sobre a caminhada, e eu quero compartilhar com você essa palavra e que você possa, desde a leitura, receber aquilo que você já for lendo. Isaías capítulo 40, versículo 28, a palavra do Senhor nos ensina a seguinte verdade: será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que o Senhor fale com você nessa noite, nessa palavra poderosa, que a verdade lida seja revelação para o caminhar, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, amém. Que você possa se assentar, permanecendo com a sua Bíblia aberta aí, e que você possa anotar os princípios que receberemos nessa noite. Amados, o tema da mensagem, como de costume, damos temas às mensagens que recebemos, é cordas resistentes. O tema da mensagem dessa noite é cordas resistentes, baseado em Isaías 40, do 28 ao 31. Amados, esse texto que nós acabamos de ler, fala sobre o cansaço, fala sobre a fatiga, fala sobre o renovo de Deus. O grande tema nesse capítulo 40 de Isaías é mostrar, é revelar para o povo de Israel e hoje também para nós, que o nosso Deus é grande. Se você ler depois o capítulo 40, do início dele até o final, você vai perceber, Tiago, que o Senhor é engrandecido durante todo o capítulo. Isaías vai profetizar dizendo que o Senhor é grande, que o Senhor é o Criador, que o Senhor está acima de tudo e de todos. Essa era uma palavra que o Senhor deu ao povo judeu quando estavam no exílio na Babilônia. Se você se lembrar aí do curso, você vai lembrar que num determinado momento o povo de Judá é levado para a Babilônia cativo, e o profeta Isaías, Gabi, profetiza também para aquele povo que estava na Babilônia, e a palavra Odaléia para eles é: o Senhor Deus continua grande, o Senhor Deus continua soberano, independente de vocês estarem cativos hoje ou não, o Senhor continua soberano. E eu quero focar com você aqui, especialmente no versículo 28 ao 31, e já apresentar para você o primeiro tópico dessa mensagem, para você marcar. O primeiro tópico é uma pergunta: o que é o cansaço? Uma pergunta para nós refletirmos aqui nesse primeiro momento. Natânia, o que é o cansaço? O cansaço, no início da gravidez, a Natânia falando bastante que estava sentindo muito cansada, né? O esgotamento, e às vezes a gente fala, né? Olha, eu estou cansado,
poxa, hoje eu acordei, parece que passou um caminhão em cima de mim, né? Parece que quando eu estava dormindo, passaram uns cavalos aqui dentro de casa e me pisotearam todo, eu estou quebrado. E a gente fala que está cansado, mas esse texto em especial, ele fala sobre o cansaço, e eu quero meditar com você sobre o cansaço bíblico que essa revelação nos mostra. E eu quero ler com você novamente o versículo 28 que declara assim: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. O que é esse cansaço, afinal de contas? A palavra do Senhor nos mostra, Edgar, pelo menos 2 tipos de cansaço. O primeiro deles é o cansaço físico. Se você ler, por exemplo, em Juízes, capítulo 8, versículo 15, você vai ver ali uma passagem, Andréia, onde é relatado para nós um cansaço gerado pela falta de alimento. E se você ler, Marcele, 2 Samuel, capítulo 16, versículo 2, você vai ter um outro cansaço físico, gerado pela falta de água, pela falta de bebida. O cansaço físico é apresentado para nós. Só que, William, a palavra também nos mostra o cansaço espiritual, e pelo menos 2 textos são muito claros sobre isso. Isaías 40, versículo 29, que nós lemos aqui, e também Isaías 50, versículo 4. O cansaço espiritual não é, Fernando, uma invenção do homem, não é uma invenção de um crente doido que anda por aí e inventou, existe um cansaço espiritual. Não, ele existe de verdade, não foi inventado pelo homem. Existe um tipo de cansaço, Odaleia, que a gente sente espiritualmente no decorrer da caminhada. Principalmente quando nós estamos já servindo a Deus durante um tempo. Recentemente fomos ministrados sobre aquela passagem de Neemias, do cansaço do meio do caminho. No meio do caminho, Tiago, o cansaço vem. No meio do caminho, quando tudo deixa de ser uma novidade, o cansaço se abate sobre nós, e a gente fala com o Senhor: Senhor, eu estou cansado, Senhor, essas coisas estão me esgotando. Existe um esgotamento que é espiritual, e é sobre ele que eu quero falar com você nessa noite. Esse cansaço espiritual é da preocupação de Deus. Se você olhar lá nas leis de Israel, você vai perceber que Deus dá uma lei para o descanso. O Senhor descansou no final da criação, e Ele estabelece para o seu povo um sábado como um dia de descanso, e naquele dia o povo deveria fazer pelo menos 3 coisas. A primeira delas era largar as ferramentas, era parar de trabalhar. À noite de sexta-feira já se parava tudo, e as ferramentas eram colocadas de lado, não se trabalha mais até o final do dia do sábado. E outra coisa, era um dia separado para buscar a face do Senhor, para que o cansaço físico fosse superado e também não desse margem para o que? Um cansaço espiritual. O povo então era ordenado no dia do sábado oferecer ao Senhor sacrifícios agradáveis a Ele, um dia totalmente dedicado ao Senhor, e além disso também era um dia separado para estar em comunhão com a família. E hoje a gente vive, amados, numa sociedade onde toda correria é produtividade o tempo inteiro. Se você não produz, você fica mal consigo mesmo. Se o dia não rende, você fica incomodado. Se no dia, de repente, até de descanso, você não faz nada. Tem pessoas que ficam incomodadas: poxa, hoje era meu dia de folga, mas eu não fiz nada, eu só fiquei no WhatsApp, eu só fiquei vendo filme. E a gente despreza o descanso. A gente vive numa sociedade onde o tempo inteiro a gente é cobrado a produzir, fazer, e trabalhar, e o descanso é colocado de lado. Só que nós precisamos lembrar nessa palavra: o descanso é de Deus. Hoje eu li uma palavra, William, que me fez pensar muito. Quando a gente não descansa, quando a gente não obedece essa palavra, Andréia, a gente está renegando uma verdade bíblica, que o tempo, Natane, é bênção de Deus para nós, e Deus nos dá o tempo, e o Senhor não dá apenas o tempo, Ele dá também para nós uma direção, sobre como devemos viver esse tempo que Deus nos dá. Quando a gente rejeita o descanso, nós estamos rejeitando que o Senhor seja o Senhor do nosso tempo.
É como se a gente chegasse para Deus e dissesse assim: tá ok, Senhor, o Senhor me deu o tempo, mas agora daqui em diante é do meu jeito, o meu tempo eu vou viver da minha maneira. Só que não é assim. E nós vemos aqui nessa palavra que o cansaço acaba vindo devido a essas pressões todas, devido a essa série de coisas que acontecem, e aí, conforme eu falei, é uma pressão constante por produtividade, é uma pressão constante de estar conectado com tudo e com todos o tempo inteiro. Você não pode ficar desconectado momento algum, porque do nada estoura uma notícia, do nada vem uma novidade, e você tem, André, que está informado, bem informado o tempo inteiro. Se você não se conectar um dia na internet, se você deixar o seu celular no modo avião durante um dia, parece que você ficou 500 anos congelado e depois no dia seguinte descongelaram você e te largaram no mundo de novo para viver, porque é uma pressão constante de estar produzindo, de estar conectado, de estar fazendo tudo. É uma pressão também, agora falando a nível religioso, é uma pressão constante também por viver um ativismo. Você tem que estar o tempo inteiro fazendo algo na igreja, fazendo algo relacionado a Deus, e esse ativismo vazio que eu estou falando aqui, eu vi uma frase que eu quero compartilhar com vocês, de um autor cristão chamado A.M. Bounds, que é o autor dos livros que o Tiago e o William ganharam aí na premiação. A.M. Bounds diz o seguinte: muitas vezes estamos tão ocupados fazendo a obra de Deus, que deixamos de ter tempo para ter comunhão com o próprio Deus. A.M. Bounds declara que às vezes a gente está tão ocupado, Marcelo, de fazer as coisas da obra de Deus, de visitar, de cuidar das pessoas, de arrumar a igreja, de contar tudo, de organizar tudo, e a gente acaba deixando, Gabi, de ter comunhão com o próprio Deus da obra. Eu já compartilhei aqui uma vez com vocês e compartilho novamente. Quando eu estava no seminário, eu passei por uma situação que me ensinou muito para toda a caminhada ministerial no Ministério Pastoral. Eu lembro que o William, na faculdade, aquela primeira experiência de pastorear uma igreja, pastorear uma congregação, eu me pressionava muito de sempre, Odaléia, preparar boa palavra, preparar um bom estudo, para alimentar a igreja. E essa preocupação é legítima, de abençoar a vida do povo. Só que, Marcelo, aconteceu o seguinte: um belo dia eu me vi esgotado, eu me vi cansado, Edgar, e eu lembro que naquele dia eu falei: Senhor, parece que eu não estou entendendo, o Senhor dá a palavra para a gente, mas parece que nada acontece, eu estou cansado, eu estou esgotado. E eu lembro que naquele dia eu parei tudo e deitei, e naquela hora que eu deitei, eu estava ali pensando, meditando, e me veio uma palavra muito clara na minha mente, de que a Bíblia havia se tornado na minha vida uma mera ferramenta de trabalho. E aquilo, Odaléia, me fez pensar muito. E aí eu lembro que dali eu meditando, orando, o Senhor me mostrou que eu deixei de ter contato com a palavra de Deus para me alimentar. Ela se tornou apenas uma ferramenta de eu preparar a palavra para os outros, e ela não me alimentava mais. Já não fazia mais a minha devocional. Eu abria a Bíblia para estudar e fazer sermão. Eu abri a Bíblia para estudar e preparar um estudo, alimentando os outros e eu morrendo de fome. E eu lembro que um belo dia, olha como que Deus faz as coisas, eu fui numa feira literária em São Paulo. Aí, Fernanda, eu te pergunto uma coisa: Deus pode falar numa feira literária? Quem que vai para uma feira literária pensando assim, né? Eu vou lá para ver o que Deus fala comigo. Eu fui lá na feira literária porque era um dia que estava sendo falado a respeito do jornal Metodista Expositor Cristão, né? E naquele dia estava celebrando uma data importante na vida desse jornal, e eu fui lá. E aí eu lembro que um pastor deu uma palavra, Natane, e a palavra do pastor foi sobre vida devocional na vida do pregador. Olha que coisa. E estava bem naquela semana que estava acontecendo isso tudo. E o pastor falou algo ali, Tiago, que me alimentou. Ele falou assim: pastor, pregador, líder, se você não tiver uma vida devocional ativa com Deus, você também não terá palavra para compartilhar com as pessoas. Uma hora a fonte vai secar, uma hora o cansaço vai chegar. E aquilo me alimentou de uma tal maneira que eu vivo constantemente agora vigiando para que eu não deixe de me alimentar, porque se eu passar fome, a igreja também passa fome. E amados, a gente na caminhada cai nesse ativismo,
e a gente cai nesse cansaço. O que é o cansaço? É o esgotamento, é quando as forças vão embora, é quando a gente fica caído e parece que nada flui mais, é aquele momento que a gente olha para a nossa vida espiritual e parece que está tudo um deserto, parece que está tudo seco, e o Senhor nos chama nessa noite a nos atentarmos a isso e a enfrentarmos esse cansaço na nossa vida. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você é a corda que não se rompe. Segundo tópico dessa mensagem, a corda que não se rompe. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. A corda que não se rompe. Quero ler com você aqui o versículo número 30 e o versículo número 31. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu quero falar um pouco com você sobre o verbo esperar. E aí, se eu fizer uma pergunta aqui, uma pesquisa rápida, eu creio que todo mundo vai dizer sim. Se eu perguntar para você, você gosta de esperar na sua vida? Todo mundo aqui ama esperar, né? Como é bom você ir para procurar uma pessoa, né? E diga, você chega para sua mãe e fala assim, mãe, preciso de tal coisa, e ela fala para você, espera. É maravilhoso isso daí, né? É a resposta que todo mundo quer ouvir. Espera um pouquinho, né, Odalê? Quando a gente chega diante de Deus e fala, Senhor, derrama essa bênção na minha vida, o Senhor fala para nós, espera. Que resposta maravilhosa. A gente ama esperar, né? Só que não. Esperar é algo que vai nos desafiar. E aí eu estava estudando um pouco sobre a palavra esperar, e aí uma curiosidade que eu tenho sempre, quando eu vou estudar a palavra, é buscar palavras-chave nos versículos, para entender os significados deles naquele tempo, quando a Bíblia foi escrita, né? E eu quero compartilhar com vocês aqui uma curiosidade. A palavra esperar, no hebraico bíblico, ela significa o seguinte: torcer, é como se torce uma roupa. Lembra como lavava a roupa à moda antiga, no tanque, né? Agora a máquina faz serviço para nós, né? Mas quando você tinha que torcer roupa, torcer. A palavra esperar também significa esticar. A palavra esperar também significa atenção de suportar. Esperar no hebraico significa tensão para suportar uma determinada pressão. Mas eu quero ainda falar sobre outras línguas com vocês para chegar onde é o ponto central nesse segundo tópico. No idioma assírio, o idioma que o povo de Nínive falava na época de Jonas, lembra daquele povo de Nínive? No idioma assírio, esperar significa corda. Esperar também é corda. E eu já vou chegar lá com vocês, já vai entender a ligação aqui nas coisas. Vai guardando essas informações. Olha que coisa interessante. No árabe, olha aí, vai sair especialista em esperar nessa noite, hein? No árabe significa ser forte, significa força e significa fio de corda. Mais uma vez, no hebraico, no assírio, no árabe. E para fechar, no idioma siríaco, que era uma outra nação naquela época, a nação da Síria, né? O idioma siríaco, esperar significa suportar, permanecer, aguardar, aí significa também fios e teia de aranha. Esses são os significados do esperar nesses idiomas antigos naquele tempo. Pastor, o que isso significa para nós? Que esperar, Gabi, é como uma corda. A espera na nossa vida é como um fio, é como uma corda, é como um barbante, uma teia de aranha, onde a gente joga ali o peso da nossa vida, onde a gente joga o peso das nossas expectativas, e aquela corda, Andréia, tem que aguentar firme todas elas. E a gente precisa ter suportar essa tensão do tempo, William, porque esperar é como uma corda. E aí eu pergunto para vocês nessa noite, trazendo à luz da palavra do Senhor, o que dá forças para essa corda aguentar o teste do tempo é a nossa fé. O que vai dar forças para essa corda não arrebentar, Marcele, é a nossa fé em Deus.
Ter esperança, esperar, aguardar, significa resistir. E nós precisamos entender, Tiago, que isso vai exigir de nós esforço. Isso vai exigir de nós empenho, porque esperar não é fácil, esperar não é tranquilo. Muitos esperam, recebem uma palavra de Deus, espera aí, e aí a pessoa espera, passa um dia, ela está esperando, passa 2 dias, ela está esperando, mas aí chega o 3º dia, ela fala o quê? Cansei de esperar, vou tentar do meu jeito aqui. Eu cansei de esperar, eu vou fazer as coisas da maneira como eu estou vendo. Não suportou, a corda arrebentou. Quantas pessoas se perdem nesse período da espera? Quantas pessoas se perdem na caminhada quando Deus está falando para resistir? Resiste. E resistir, amados, é resistir no dia mau, é resistir no dia da tristeza, é resistir quando o dinheiro está em falta, é resistir quando os planos não estão saindo como planejado, é resistir quando as coisas não estão favoráveis. Suporta, fortaleça essa corda na sua vida. Nós precisamos disso. E a palavra vai nos mostrar em Isaías capítulo 64, versículo 4, que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, por aqueles que suportam o teste do tempo, por aqueles que esperam o renovo que vem de Deus. O renovo só vem sobre a vida daqueles que suportam a tensão. O renovo de Deus não vem para aqueles que só querem caminhadas de facilidades. O renovo de Deus, o poder de Deus vem sobre a vida daqueles que enfrentam o tempo da espera, daqueles que perseveram. Esses sim recebem o renovo que vem de Deus. Mas eu já vou falar mais tarde aqui sobre o renovo, eu não vou falar sobre isso agora. E amados, numa cultura como a nossa, como eu falei, onde a produtividade é enfatizada, quase como um ídolo, é quase uma idolatria na nossa vida, a produtividade, o trabalho, produzir coisas, nós precisamos retomar algo que era muito comum na tradição cristã antiga, uma coisa chamada contemplação. Para sermos pessoas que esperam no Senhor, nós precisamos, Odaléia, praticar esse ato, que era muito comum no início da tradição cristã, contemplação. O que é contemplação? Eu vou explicar aqui para vocês. Contemplação é um espírito de devoção a Deus. Contemplação é a admiração do ser humano para com o Senhor. É aquele momento na nossa vida, Gabi, onde a gente para tudo o que está fazendo e a gente, sabe quando você fica olhando por nada? Quando você está olhando assim por nada, passa alguém do teu lado, vai, fulano, você está olhando para onde? Não sei, eu estou olhando aqui por nada. E você dá aquela contemplação, é você se isolar de tudo e apenas elevar os seus pensamentos a Deus. Contemplação é o espírito de admiração diante de Deus. E a contemplação habita na esfera da quietude. A devoção, essa contemplação, ela habita no sossego diante de Deus. Ela é pensativa, ela é meditativa. É aquela hora, Odaléia, que a gente desliga tudo em casa, vai para um cantinho e a gente fica a sós com Deus. Às vezes, quando a gente está vivendo a contemplação, Tiago, a gente não fala palavra alguma. A gente só liga os nossos pensamentos ao Senhor e medita nas verdades espirituais que nós já ouvimos. É aquele momento em que você para a sós com Deus e traz à memória aquilo que te dá esperança, traz à memória aquelas palavras que você já recebeu, e ao invés de agir, ao invés de falar, ao invés de fazer qualquer coisa, você se volta apenas para o Senhor e contempla a sua glória. E a gente tem muitos testemunhos ao longo da história de pessoas, Fernanda, que nesse momento que pararam tudo, sentiram seu coração queimar, sentiram seu coração se mover de uma maneira diferente, porque quando nós paramos e nós dedicamos esse tempo a Deus, Ele vem e corresponde às nossas expectativas e anseios, que é por Ele apenas. A gente precisa voltar a praticar isso. E aí eu te pergunto nessa noite, que caminho que nós vamos dar para a nossa vida, nesse ano novo que está chegando aí? Nós vamos caminhar até cair, ou vamos viver a contemplação na nossa vida?
Nós vamos caminhar até cair. Cair significa fracassar. É caminhar, Edgar, naquela forçação de barra, naquela caminhada empurrada. Sabe quando você não se alimenta de Deus e você vai na força do ódio, né? Você vai na força da obrigação, só que chega uma hora que cai. Chega uma hora que falta força. Só que se você viver a contemplação na sua vida, é parar para fortalecer e continuar. Quando a gente vai caminhando pelo caminho que vai levar ao cansaço, Andréia, a gente cai. E olha só o que a palavra diz aqui no versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Se você ler na sua Bíblia depois, em Provérbios capítulo 20, versículo 29, você vai ver que a glória do jovem é a sua força. A glória do jovem é a força que ele tem para fazer coisas. E aí essa palavra vai nos dizer que até mesmo o jovem, que se caracteriza por isso, ele cai e se fatiga. Ele caminha e se cansa, porque se nós não recebemos a força que vem do Senhor, mesmo sendo jovem, mesmo tendo essa característica como a principal, uma hora a gente fracassa. É como aquela pessoa que tem como característica ser amável. Essa pessoa é maravilhosa, você para conversar com ela, você não quer sair nunca do lado dela. Essa pessoa é maravilhosa, ela sempre tem palavras maravilhosas para dar para nós. Pois é, se essa pessoa não buscar a força que vem de Deus, uma hora vai faltar a palavra, uma hora vai faltar esse ímpeto, uma hora vai faltar essa entrega, porque o cansaço vem. O cansaço espiritual se abate sobre a vida de todos aqueles que não buscam forças no Senhor. E aí eu falo para vocês então, para fechar esse tópico, cordas resistentes. A corda que não se rompe é aquela que é fortalecida na intimidade com Deus. Se eu pudesse resumir em poucas palavras o que é a contemplação, eu resumiria da seguinte maneira: é a intimidade constante com Deus. É ser íntimo dEle, muito mais do que trabalhar para Ele, é ser conhecido por Ele. É como diz em Mateus capítulo 7, muitos chegarão naquele dia e dirão para o Senhor, eu fiz, só que Deus vai falar para eles, eu nunca te conheci. Trabalhar para Deus não significa ser conhecido por Deus, intimidade é inegociável. No ano de 2022, você passará por momentos em que você vai ter que esperar. Em 2022, você vai passar por um momento que você vai ter que resistir. E se faltar intimidade com Deus, a sua corda vai se arrebentar facilmente. A sua corda deixará de ser corda e vai se tornar um elástico. Você vai jogar o peso nele, ele vai se arrebentar. E arrebatar é forte, hein? Vai se arrebentar. Então fortaleça a sua corda. E eu finalizo essa palavra. Terceiro e último ponto aqui para vocês, o renovo de Deus. Terceiro e último ponto dessa mensagem, o renovo de Deus. E eu quero ler novamente com você o versículo 31. O renovo de Deus. Versículo 31 de Isaías 40 declara o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O renovo de Deus é derramado sobre aqueles que esperam nele. E eu deixo essa palavra para você nessa noite, especialmente você que está passando por um momento de dificuldade. Eu deixo essa palavra para você, continue resistindo, continue vivendo em santidade, continue vivendo de uma maneira que agrada a Deus, porque os que esperam no Senhor serão renovados por Ele. Se você está passando por um momento de espera, se você está passando por um momento de dificuldade, de deserto, agarre-se nessa palavra. Os que esperam no Senhor são renovados. Os que aguardam o renovo que vem do alto não se frustrará. O Senhor cuida de você. E é interessante quando nós olhamos para a teologia da nossa igreja, a gente estuda, Odaleia, as teologias que são desenvolvidas no decorrer dos anos, e é lindo de ver as diferenças, é lindo de ver. Muitas pessoas usam isso, Gabi, para separar
mas eu prefiro olhar por outra ótica. Quando a gente pega, por exemplo, Marcelo e os irmãos presbiterianos, quanta coisa foi desenvolvida teologicamente por aqueles irmãos preciosos. Quando a gente olha os irmãos assembleanos, quanta coisa maravilhosa desenvolvida por aqueles irmãos. Um acaba enfatizando mais o lado acadêmico de estudos, outros acabam focando mais a experiência. E quando nós olhamos para a igreja metodista no decorrer dos anos, nós também somos um povo que agregou muito para a teologia cristã. E uma das coisas, André, que Wesley mais se dedicava a fazer, era trabalhar uma teologia aplicada no dia a dia. Wesley, Natânia, era alguém que criava coisas apresentava as verdades bíblicas de uma maneira que a pessoa pudesse ouvir e praticar, não apenas ficar na especulação. E o Wesley, quando vai falar sobre renovação de Deus, ele esmiuça o negócio de uma maneira maravilhosa, e eu quero fechar essa palavra dizendo para você que o renovo de Deus, Edgar, quando se manifesta, ele opera em pelo menos 7 áreas diferentes, e eu quero compartilhar com você rapidamente. A primeira delas, o renovo que vem de Deus, o renovo prometido para aqueles que esperam nele, quando vem, ele renova o amor de Deus em nós nos sentimos amados. Quando você recebe esse renovo, o amor de Deus te enche de uma tal maneira que você declara para as pessoas: eu estou sentindo o amor de Deus dentro de mim, eu estou me sentindo amado. Uma outra coisa, essa renovação, esse renovo quando vem, ele também renova o nosso relacionamento com Deus. Aquele amor de orar, de buscar na palavra, é renovado com ainda mais potência, com ainda mais força, para você buscar a Deus, para você jejuar, para você orar. Uma terceira área ainda, é que essa renovação, ela renova também o nosso modo de viver. Ela renova o nosso modo de viver, e a gente manifesta o fruto do Espírito com ainda mais força também. Você se torna uma pessoa ainda mais amorosa, você se torna uma pessoa ainda mais bondosa, misericordiosa. É por isso que eu falo, amados, quando a gente sai de um deserto na nossa vida, a gente sai mais forte. É impressionante, quando você atravessa um deserto, Deus dá a vitória, como que o fruto do Espírito se manifesta de uma maneira intensa na sua vida. Pois é, o renovo de Deus também atinge o seu modo de viver. Uma quarta coisa, o renovo de Deus renova também a comunhão com o próximo. A gente é muito mais aberto para abraçar e amar as pessoas, as barreiras são quebradas, e o Senhor une aqueles que estão caminhando juntos, o Senhor alinha ainda mais a nossa comunhão. Uma quinta coisa, ela renova também a nossa entrega para viver a missão de Deus. Não dispersa não, olha aqui para frente. A quinta área da renovação de Deus é a renovação para a missão. O Senhor derrama poder do alto para nós servirmos com autoridade, com ousadia, com unção do Espírito Santo. Olha quantas coisas se movem quando Deus derrama renovo sobre nós. A sexta, a penúltima delas, há também uma renovação do conhecimento. Fernanda, a nossa mente se abre para um nível ainda mais profundo da revelação bíblica. O nosso conhecimento de Deus, Gabi, se amplia ainda mais, abre-se ainda mais os horizontes, e a gente cresce muito no conhecimento de Deus quando o renovo é liberado. E a sétima e última área que eu cito aqui é a renovação da esperança. Quando nós recebemos o renovo que vem de Deus, a gente recebe um impulso ainda maior para enfrentar os futuros desafios. A cada deserto que você vence, Andréia, na sua vida, você recebe um renovo de Deus, que te dá ainda mais força para vencer os desertos que virão mais à frente.
A cada vitória que você recebe na sua vida, que você possa guardar no seu coração essa verdade. Essa vitória, ela não me dá apenas alegria agora, Odaléia, ela me dá força para enfrentar futuras lutas. Quando você recebe o renovo de Deus, é pelo menos essas 7 coisas que acontecem na sua vida: renovo do amor de Deus, renovo do relacionamento com Deus, no seu modo de viver, na sua comunhão com o próximo, na missão, no conhecimento, na esperança. Para receber esse renovo, que você possa saber esperar no Senhor, que essa palavra seja guardada na tábua do seu coração, que seja marcado, e que você leve essa palavra para o seu ano de 2022. Senhor, nos dê cordas resistentes. Senhor, que a corda da fé na nossa vida não venha se romper facilmente. Senhor, nos dê essa corda firme, essa corda, Senhor, capaz de vencer o teste do tempo. Senhor, nos livra do cansaço espiritual. Senhor, que nós possamos viver debaixo do Teu renovo, esperar e receber renovo, esperar, receber renovo e vencer as batalhas. Senhor, nós cremos que independente da situação que estivermos, independente, Senhor, da situação que atravessamos, o Senhor continua sendo Deus que libera poder, o Senhor continua sendo Deus que libera renovo. Senhor, fortalece-nos, leva-nos para a intimidade, leva-nos, Senhor, a parar no meio dessa correria toda que nós estamos, Senhor, para ouvirmos a Tua voz e meditarmos nas Tuas verdades. Senhor, que nós possamos ser um povo que ama a Tua presença. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a se colocar de pé, chamar aqui o Ministério de Louvor. Eu quero dar agora uma oportunidade para você orar ao Senhor. Palavra do Senhor ministrada ao nosso coração nessa noite, nos ensinando a viver essa espera. E eu quero dar liberdade para você nesse momento. Você quiser se ajoelhar no seu lugar, você quiser se ajoelhar aqui no altar do Senhor, você quiser ficar no seu banco, mas que você possa agora conversar com Deus e responder a Ele agora com as suas palavras, acerca dessa palavra que você recebeu nessa noite. Você possa dizer para Deus aquilo que você recebeu. Só você sabe o que você está passando no seu íntimo, só você sabe o que você está passando onde ninguém consegue ver, e eu creio que essa palavra de alguma maneira falou ao teu coração, que você possa agora falar com Deus. Não se sinta apressado para cantar com o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor vai ministrar aqui um cântico, mas você fica à vontade para falar com Deus. Se você quiser ficar ajoelhado o tempo inteiro falando com Deus, fica, mas dá uma resposta a Ele nesse momento. Se dedique agora a isso em nome de Jesus, e o Ministério de Louvor vai nos conduzir nesse momento. Que o Senhor ministre no seu coração, em nome de Jesus. Mais uma vez segura em minha mão, minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui, me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou, mas quando eu reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis e me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe, o
sou humano e não consigo ser perfeito. Senhor, vem e me leva além. Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando eu reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Senhor, vem e me leva além. Me ajude a usar minha fé. Sou pequeno e eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá tua mão, me tira do chão, vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Eu sou humano e não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Eu apresento nesse momento diante de Ti, Senhor, cada vida que nesse momento, ó Pai, ouve essas palavras. Senhor, toma nas Tuas mãos a vida dos irmãos que estão aqui nessa noite, a vida daqueles que acompanham pela internet, Senhor, essa transmissão. Senhor, conforme vimos nesse último ponto da mensagem, o renovo de Deus, Ele atinge todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. O amor do Senhor em nós é renovado. Nosso relacionamento contigo é renovado. Nosso modo de viver, o fruto do Espírito Santo manifesto, é renovado. Nossa maneira de se relacionar uns com os outros também é renovado, Senhor. A maneira como vivemos a missão, a esperança é renovada. Tudo dentro de nós é renovado, Senhor. E nós te pedimos agora, em nome de Jesus, esse renovo seja soprado pelo Teu Espírito Santo sobre nós nessa noite. Sopra, Espírito Santo de Deus, sobre cada um aqui. Sopra, Senhor, em nome de Jesus. Que esse sopro, Senhor, venha nos preparar para tudo que enfrentamos na nossa vida. O Senhor não está apenas preocupado que nós sejamos um frequentador de igreja bom. O Senhor nos prepara não apenas para sermos um bom metodista. O Senhor nos prepara para sermos grandes homens e mulheres de Deus. Em tudo, na família, no trabalho, no ministério, na igreja, nas amizades.
absolutamente todas as áreas da nossa vida. E nós cremos nessa noite, Senhor, que o renovo é liberado sobre todas as áreas, mas é liberado sobre aqueles que esperam em Ti. Senhor, nos fortaleça para esperar. Senhor, nossa pressa, a nossa ansiedade, as preocupações nos atrapalham a esperar no Senhor, mas nós nos apegamos nessa palavra nessa noite. Aqueles que esperam no Senhor são renovados, conforme diz Isaías 64, versículo 4, há um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, e desde a antiguidade ainda não se viu e nem se ouviu um Deus que age dessa maneira. Senhor, grava essa palavra em nós, grava essa palavra em nós, e que nós possamos sair daqui com esse renovo liberado e derramado, recebido, em nome de Jesus. Essa é minha oração, ó Pai, pela vida do Teu povo que se reúne aqui nesse lugar. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar vocês a colocar de pé. Antes de encerrarmos esse momento e nos prepararmos para ofertar ao Senhor, eu quero convidar você a fazermos ainda uma última oração. Permaneça com seus olhos fechados e se atente ao que eu vou falar aqui agora. Nós recebemos uma palavra na semana passada que nos ensinou sobre esperança. Esperança não é otimismo. Esperança é uma força baseada naquilo que é eterno, naquilo que vem do Senhor. E hoje nós recebemos uma palavra sobre esperar, suportar essa tensão. E são palavras de preparação para o ano que virá. Amados, na hora de colocar isso em prática é o grande desafio. É o grande desafio quando o otimismo é frustrado, quando a espera vai se prolongando e parece que não vai acabar nunca. Mas a minha oração por todos nós aqui nessa noite é que a gente tenha força para praticar essas palavras. E Espírito Santo, eu te peço agora, grava no coração de cada um dos teus filhos todas essas palavras que estão sendo ministradas. A palavra também da semana retrasada sobre Jó. Ó Pai, que a nossa integridade não esteja baseada apenas no cenário positivo, mas que nós possamos permanecer íntegros mesmo quando tudo parecer estar perdido. Senhor, nos dê um caráter aprovado. É o que mais queremos para 2022. Sabemos que tudo nessa terra é passageiro, mas o nosso caráter, Senhor, aprovado diante de Ti, precisa permanecer. E essa é a nossa oração. Nós te agradecemos por essas palavras, por essa revelação, pelo Teu cuidado. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Nós vamos ofertar ao Senhor nesse momento. Eu quero convidar você que vai ofertar nessa noite, você que vai trazer seu dízimo, a preparar aí agora. Pega aí, se você vai entregar nessa noite o seu último dízimo de 2021, ore nesse momento agradecendo a Deus pelo cuidado. Você venceu mais um ano, foi mais um ano que você viveu debaixo da provisão do céu. Jeová Jireh derramou sobre você cuidado e provisão. Agradeça a Deus. Nós agradecemos ao Senhor nessa noite por cada oferta, cada dízimo, Senhor, que vai ser entregue aqui agora. Senhor, eu quero ainda te agradecer como pastor nessa casa, ó Pai, pela fidelidade dos teus filhos e filhas que tem sido, ó Pai, generosa. Obrigado, ó Pai, que essa generosidade cresça ainda mais no nosso coração. Que nós possamos, Senhor, ser discípulos que não apenas estão preocupados a praticar legalismos, mas que estejam, Senhor, sensíveis às necessidades, não só da Tua casa, mas também das vidas daqueles que surgem ao nosso lado. Senhor, nos dê um coração generoso para abençoar famílias, para abençoar, Senhor, missionários, para abençoar pessoas, ó Pai, que o Senhor nos mostrar. Senhor, consagramos a Ti
cada dízimo e cada oferta. Continue abençoando a tua obra e abençoando as famílias, ó Pai. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Posso ouvir o som de verdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só pra ti. Eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Glória a Deus. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor pelos dízimos e as ofertas. Estenda a sua mão para cá. Deus santo e poderoso, consagramos a Ti, Senhor, cada semente. Obrigado, ó Pai, pela Tua provisão liberada no decorrer desse ano. O Senhor continue, ó Pai, liberando sobre as nossas vidas, também nesse ano vindouro, Deus. Continue abençoando, ó Pai, cada família, cada casa. Prospera, Senhor, a vida do Teu povo. Abençoa, Senhor, aqueles que têm o seu próprio negócio, aqueles, ó Pai, que trabalham em empresas, são servidores públicos. Abençoa, Senhor, todos os Teus filhos e filhas. Abra a porta de emprego ao desempregado. Que o Senhor possa, ó Pai, estar abençoando a vida de todo o Teu povo. Que não venha, Senhor, faltar o pão em nossas casas, e que não falte, Senhor, o recurso para que a Tua obra missionária avance e avance nessa área de freguesia que o Senhor nos colocou, Deus. Muito obrigado. Consagramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar por um breve minuto. Nós já vamos orar agradecendo a Deus pelo culto dessa noite. Quero apenas compartilhar os avisos breves com vocês. Lembrando que domingo agora nós teremos a última ceia do ano, tanto na manhã como na noite. E no culto da manhã estaremos aqui a partir das 10 horas. Todos vocês estão convidados a estar conosco. De 10 até as 11h15 nós estaremos aqui adorando ao Senhor, numa manhã abençoada. E à noite, às 19 horas, estaremos aqui também para adorar ao Senhor e cearmos juntos pela última vez no ano de 2021. Que seja um tempo de bênção, um tempo poderoso na vida da IMEFRE. Semana passada tivemos o culto de Natal, que foi uma bênção, a igreja estava lotada, e eu creio que o Senhor continuará nos abençoando mais e mais. E no culto da noite, nós estamos combinando também de fazermos um jantar aqui no final, para confraternizarmos juntos. E estamos pedindo aos irmãos e irmãs, quem puder trazer alguma coisa, um doce, um prato de algo, um suco, um refrigerante,
Tem uma lista lá no grupo da igreja, você não precisa nem colocar o seu nome, você pode ir lá colocar o que você pretende trazer, que a gente está montando ali a listinha, que depois do culto a gente vai aqui atrás, ter um momento de comunhão. O culto também vai acabar um pouco mais cedo, para a gente poder ter esse tempo de comunhão juntos ali, que vai ser uma bênção também. Pastor, eu não vou conseguir trazer nada, está complicado, não sei o quê. Venha, que a sua presença é o mais importante. Não deixe de vir, não deixe de participar por não poder trazer algo. É importante deixar essa palavra registrada aí. E o último aviso, quinta-feira que vem, nós teremos o último culto do ano. E eu quero motivar você a estar aqui, nesse último culto. Eu creio que o Senhor liberará uma palavra profética para abençoar o seu ano de 2022. Não teremos culto da virada, mas esse último culto eu creio que será um encerramento de tudo isso que nós vivemos nesse ano. Inclusive eu quero motivar você, trazer a sua família, convida um vizinho, traga, vamos chamar os irmãos para estar aqui também. Última quinta profética do ano, eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. E ó, já prepara aí também o ministério de louvor, vai ser bênção, se consagra, se prepara, que eu creio que vai ser um tempo abençoado em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé para a gente orar agradecendo ao Senhor. O Senhor te leve em paz para a sua casa, que o Senhor abençoe seu restante de semana, o seu Natal seja uma bênção, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por tudo que vivemos nessa noite, leva-nos em paz agora para as nossas casas, que possamos, Senhor, ter uma boa noite de descanso, abençoe a nossa sexta-feira, nosso Natal, traga, Senhor, em segurança os familiares que estarão viajando até as nossas casas, aqueles, ó Pai, que estarão saindo daqui do Rio para ir a outros lugares, Senhor, leve também em segurança, Senhor, em nome de Jesus, e que domingo nós possamos estar aqui para celebrar o Teu nome mais uma vez. Muito obrigado por tudo, Senhor, é a oração que fazemos em nome de Jesus, amém. Receba a bênção do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida hoje e permaneça para sempre. Todos digam amém. Aplauda o nome do Senhor, uma Natal abençoado em nome de Jesus a todos.